Olá a todos e bem-vindos ao Perspectivas. Olá e bem-vindos a mais um episódio e desta vez com o tema resiliência. Ora, então, basicamente a resiliência pode-se definir como não é a ausência de dor, mas a capacidade de nos reinventarmos através dela. E nos dias de hoje nós vivemos tempos muito acelerados, imprevisíveis, onde a resiliência acaba por ser uma necessidade cada vez mais espiritual, acredito eu. Portanto, vou-vos tentar explicar aqui a minha visão daquilo que é resiliência e como é que também podemos aplicar no nosso dia a dia. Portanto, de uma forma simples, a resiliência pode-se dizer que é a capacidade de atravessar desafios, mantendo a nossa alma viva. Não é resistência dura, é flexibilidade com consciência. E há uma metáfora que se também aplica muito bem aqui a este tema, que é aquela ideia do bambu, que ele curva-se com o vento, mas ele não se parte. Portanto, na prática mesmo, a resiliência vai muito mais além do que o aguentar ou o superar. A resiliência, no fundo, acaba por ser aqui uma alquimia interna que transforma a nossa dor em sabedoria e que consegue transformar o caos em consciência. É a adaptabilidade emocional, espiritual e energética e é a nossa capacidade de nos regenerarmos. Já tinham pensado desta forma sobre o que é resiliência? Porque muitas vezes as pessoas dizem: ai não, resiliência é eu estar ali, é eu aguentar tudo e mesmo assim acordo no outro dia e estou ali, firme. Também, mas visto desta forma, acaba por nos agregar mais valor. Portanto, sintam e vejam a resiliência como uma adaptabilidade, uma flexibilidade. Vejam como esta grande capacidade de nos regenerarmos minuto a minuto, hora a hora, dia após dia. É algo que nós vamos trabalhando. E existem aqui vários fatores, podem ser internos e externos, de onde vem esta nossa resiliência. Portanto, pode ter a ver com a educação emocional, com a fé, com a espiritualidade, com propósito. Pode ter também a ver com o apoio de algumas pessoas que nos são algo, que tem um significado mais profundo para nós. E claro, a resiliência vem também do nosso autoconhecimento e aceitação. Agora, muitas vezes nós confundimos aqui esta resiliência com resistência. E uma não tem propriamente a ver com a outra. Parece que são parecidas, mas não são. Portanto, a resistência é a rigidez. A resiliência é a fluidez. Porque é através desta postura que nós temos perante a vida que nos faz fluir. Enquanto que a resistência torna-se uma rigidez que nos faz estagnar. Portanto, a resistência, ela fecha, mas a resiliência, ela abre e traz-nos oportunidades. A resistência endurece, mas a resiliência flexibiliza e transforma. Mas também sabemos que não é do dia para a noite. Portanto, eu até deixo aqui uma pequena reflexão, que é:
onde na minha vida eu estou a resistir em vez de fluir. Conseguem pensar um bocadinho na vossa vida como se fosse assim um pano de fundo, algo geral, e vocês conseguissem identificar onde é que resistem em vez de deixarem fluir. Portanto, onde é que há esta resistência em vez de ver esta resiliência. E os fatores, digamos, que alimentam a nossa resiliência têm muito a ver com a conexão com a nossa essência. Vocês sabem quem são? Vocês sabem daquilo que são feitos? Vocês sabem quais são os vossos melhores atributos e qualidades? Defeitos todos nós sabemos. Mas e os atributos bons? As coisas boas? A vossa essência? Aquilo que vocês são feitos? Aquilo que vieram construindo ao longo do tempo? Vocês sabem? Portanto, há aqui também a capacidade de dar sentido às experiências e, mais uma vez, a resiliência é a capacidade que nós temos de olhar para aquela experiência, não atribuir rótulos de foi uma experiência boa, foi uma experiência má. Não, olhar para aquela experiência como ok, eu tive esta experiência e a partir daqui eu faço o meu caminho. Portanto, termos presença, ou seja, estarmos a viver no aqui e no agora, que é algo que se fala tanto, mas nem sempre é fácil estar no aqui e no agora. Existem imensas distrações no nosso dia-a-dia. Existem imensas coisas que nos tiram do nosso caminho. Mas voltamos aqui ao início, que é: qual é a vossa essência? Sabem? Qual é o vosso caminho? Sabem? Sabem qual é o caminho que vocês estão a percorrer neste momento? Sabem do que é que ele é feito? Pois, isto são tudo questões importantes para nós refletirmos e conseguirmos perceber como é que está aqui a nossa resiliência. Portanto, fatores que apoiam e fatores que nos ajudam é ter pessoas amorosas à nossa volta. É termos aquela chamada rede de apoio. Seja amigos, seja grupos, até de pessoas que nós só conhecemos virtualmente, seja familiares, não interessa. É ter aqui rede de apoio, mas que sejam amorosas, essas redes de apoio. E claro, viver uma espiritualidade, acredito eu, de fé, de práticas, de silêncio, uma espiritualidade viva, não é fanatismo. É usar a espiritualidade como uma bússola, como um autoconhecimento, como um desenvolvimento pessoal, como algo que nos ajuda a ter um entendimento maior sobre nós, sobre os nossos processos, sobre a nossa resistência, sobre aquilo que nós teimamos em ir e que se calhar não é bem assim. Portanto, pode-se também dizer que a resiliência espiritual nasce quando deixamos de querer controlar a vida e passamos a confiar nesta sabedoria maior, naquilo que nós não vemos, mas que sabemos que de certa forma existe, não é? Como dizem os estoicos, nós não controlamos nada. Nós podemos controlar as nossas ações. Nós podemos controlar as nossas atitudes perante uma situação. Mas não controlamos mais nada. Muito se engana aquela pessoa que acha que controla alguma coisa. Não é possível. Portanto, acho que também, diante de uma crise na vida, e nós passamos por várias crises, desde que nascemos até chegarmos a uma idade bem madura, já aqui na idade da velhice, nós passamos por muitas crises mesmo. A primeira crise é o nascimento, a
acaba por ser uma crise, é algo que nos traz trauma, é algo que fica marcado e que, felizmente, nós também não nos lembramos, mas essa marca está lá. Portanto, diante de uma crise é importante respirarmos fundo e voltarmos à nossa presença do aqui e do agora e nunca nos esquecermos de quem somos. Porque nas crises nós perdemos a nossa identidade, nós esquecemos quem somos, nós esquecemos todo o percurso que fizemos até aqui e só nos lembramos das coisas menos boas. Só nos castramos, só nos punimos, digamos assim, e perdemos aqui um pouco a noção de colocar uma mão no coração, respirar fundo, estar no aqui e no agora e perguntar-nos: o que é que isto me está a ensinar? E é aqui, diante desta crise, que é importante procurarmos apoio. Que tipo de apoio? Existem vários. Desde amigos, desde aquela amiga, procurar terapia, procurar uma sessão de algo que nos possa ajudar, seja o tarot terapêutico, a astrologia, até as constelações familiares. Portanto, uma terapia. Olharmos para a nossa espiritualidade, agarrarmos-nos à nossa fé, à nossa espiritualidade, àquele grupo, como eu disse, que pode ser um grupo de partilha. Nós não precisamos de conhecer as pessoas, nós precisamos de sentir que ali há apoio, que independentemente daquilo que nós estamos a sentir, aquelas pessoas aceitam, dão-nos colinho e dão-nos dicas bastante valiosas, porque há uma partilha. Aquelas pessoas, de facto, acolhem-nos. E isto é fundamental numa crise. E a resiliência, claro, traz-nos aqui uma transformação. Ela pode ser vista como um caminho de transformação, mas que numa primeira fase nós não queremos saber disto. Quando nós temos dor, eu já partilhei um pouco sobre isto no meu grupo que tenho de partilhas, que é precisamente isto, que é, nós não queremos saber, nós queremos viver aquela dor e nós não conseguimos entender que estes momentos difíceis, que aquela dor são portais de evolução. É a porta de entrada para algo melhor, para uma transformação, para uma evolução enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto mãe, enquanto tia, enquanto irmã, enquanto filha, não interessa. E a verdade é que cada desafio acaba por nos convidar a nascer de novo, com mais força, com mais amor, com mais coragem. Mas é difícil chegar lá, não é? Portanto, aqui uma coisa que eu considero importante, que tenho aprendido ao longo da minha jornada e que quero muito partilhar com vocês é: não precisamos de ser fortes o tempo todo. Ser fortes o tempo todo não é resiliência. Não é. É resistência. E nós não precisamos de ser fortes o tempo todo. Aqui o mais importante é sermos verdadeiros. E sermos verdadeiros connosco mesmos é um ato de coragem, acreditem. Conseguir admitir para nós mesmos certas coisas é um ato de coragem. E como é que se pode manifestar esta resiliência no dia a dia? Eu vou-vos dar aqui assim alguns tópicos. Portanto, a primeira coisa é escolher não reagir no impulso. Esta é bem difícil, mas é assim que se manifesta a resiliência no nosso dia a dia. Voltar
à nossa respiração, ao nosso eu, centrarmos-nos em momentos de ansiedade. Porque quando a crise de ansiedade, quando o pico de ansiedade bate, nós perdemos completamente o rumo. Nós ficamos completamente desenraizados, nós deixamos de pensar racionalmente, nós deixamos de sentir e só aquilo que nós estamos a sentir, aquela crise, aquela ansiedade, só isso é que tem importância e só isso é que tem valor. E tem o seu valor, claro. Mas conseguir respirar e voltar a nós e baixar esse pico é resiliência. Conseguir rir depois de chorar. Acreditar que algo melhor está aqui para vir, mesmo quando só vemos escuro. Esta então é uau! Porque quando nós vemos o escuro, nós só focamos no escuro e nós não conseguimos perceber que temos que passar pelo escuro para chegar à luz. Isto é algo que se vai aprendendo e mesmo quem já tem experiência na área, quem já passou por muitas situações destas, para quem já esteve no escuro há algum tempo e encontrou a luz, por vezes voltamos ao escuro e esquecemos que este escuro é necessário. Outra, continuar a amar mesmo depois de nos terem magoado. Não quer dizer necessariamente continuar a amar aquela pessoa. Não estou a falar disso. Estou a falar de continuar com o coração aberto para podermos amar outras pessoas, para podermos partilhar amor com outras pessoas. E quando eu falo em amor, são as várias formas de amor, desde carinho, amizade, partilhas, abracinho, dar bem-estar a outras pessoas. Mesmo quando nós fomos magoados, mesmo quando nós fomos arrasados. Sabem aquelas pessoas que passaram por grandes perdas e mesmo assim conseguem cuidar dos outros com ternura, com amor? Isto é a resiliência em ação. Eu admiro imenso essas pessoas que tiveram grandes perdas na vida, que a vida, desde que nasceram, foi turbulenta, parece que a pessoa ganha, perde. E mesmo assim, essa pessoa consegue dar amor. Não é vingativa. Essa pessoa não é interesseira. Admiro mesmo muito este tipo de pessoa, que apesar de tudo aquilo que chamemos, que a vida foi madrasta, não é? E que esta pessoa tem tanto para dar ainda. Agora, mais coisas que nós podemos fazer, sugestões para cultivarmos a resiliência no nosso dia-a-dia. Tendo em conta que o nosso dia-a-dia é muito agitado, mas meditação consciente. A meditação ajuda em imensas coisas, já sabemos. Que sejam 5 minutos de uma meditação consciente. Que seja uma escrita terapêutica, chamado journaling. Que seja praticar a gratidão. Colocar uma mão no peito, respirar e agradecer por mais um dia. Porque conseguimos chegar a casa e ter o que comer. Porque temos um teto, porque temos uma família, pequenas coisas, cada um depois saberá das suas, não é? Portanto, lembrar-nos que as coisas menos boas também passam. Elas não ficam para sempre, elas também passam. Às vezes demoram um bocadinho, mas elas acabam por passar. E então, fazer aqui uma autoobservação de nós próprios sem julgamento é ótimo para cultivar a resiliência, libertar emoções
através da escrita, através de mantras, ou seja, de frases. Por exemplo, não posso controlar o que me acontece, mas posso escolher como reajo a isso. Podemos fazer práticas corporais, por exemplo, yoga, a dança, caminhadas conscientes. E quando a gente fala em yoga, não é propriamente fazer o pino e fazer aquelas posições difíceis. Sentar numa postura direita, cruzar as pernas, elevar os braços, esticar as costas todas até lá acima com os braços elevados. Uma posição que todos nós conseguimos fazer durante 1 minuto. Colocar os braços no chão e virar-nos para um lado, virar-nos para o outro. Uma prática simples de yoga e que nos pode ensinar tanto, principalmente a estar no momento presente, a sentir o corpo. E claro, aquelas práticas de espiritualidade, desde orações, alguns rituais, uma velinha para nos ajudar, até o silêncio nos pode ajudar. Um silêncio sem julgamento. Atenção. Um silêncio que seja nutridor. E então, pergunto-vos, o que é que na vossa rotina vos ajuda a voltar a vocês mesmos? O que é que vos ajuda a encontrarem-se com a vossa essência? A estarem em contacto com vocês mesmos? Portanto, fazendo aqui assim um resumo e para terminarmos, cada desafio que nós passamos acaba por ser sempre uma iniciação, é quase como uma purificação à nossa alma. Ser resiliente não é voltar a ser quem nós éramos antes, mas sim mergulhar num processo que nos ajuda a ser quem nós nascemos para ser. E a verdadeira resiliência é o amor próprio em ação. No podcast passado, o episódio 7, eu falei sobre amor próprio. E a dor não é o fim. É apenas uma porta para algo novo. Claro que quando nós vivemos processos de dor muito fortes, nós não conseguimos ver essa porta. Está tudo bem. Cada um no seu tempo. O meu tempo não é igual ao vosso, o vosso tempo não é igual ao meu. Aqui, o que mais importa, o que mais interessa é ter um pouco de consciência, irmos abrindo a nossa consciência. E eu gostava muito de terminar este tema e que vocês colocassem uma mão no peito, ou as 2 mãos no peito, e que inspirassem, expirassem profundamente e que repetissem comigo. Mesmo quando tudo parece difícil, há em mim uma luz que não se apaga. E vamos inspirar e expirar. E convido-vos a partilharem comigo como é que vocês cultivam a vossa resiliência, o que é que vocês acham sobre este tema, e gostaria também de vos lembrar de uma coisa. Vocês não estão sozinhos. Eu estou cá deste lado. Podem me contactar por vários meios. Podem enviar uma mensagem, podem enviar um áudio. Vocês não estão sozinhos.
E às vezes basta uma pequena partilha para que o nosso dia mude, para que a nossa energia mude, para que tudo à nossa volta mude. Portanto, vamos confiar no tempo da vida, vamos nos conectar mais com aquilo que nós somos na nossa essência. Gratidão por estarem desse lado, por acompanharem o meu trabalho e até ao próximo episódio.